Você já parou para pensar sobre o que realmente separa os vencedores dos derrotados? O que diferencia aqueles que superam as maiores crises das pessoas que são consumidas pelo medo e pela insegurança? Existe um segredo guardado a 7 chaves, que foi transmitido por filósofos antigos e que pode mudar para sempre a forma como você enfrenta qualquer desafio. Esse segredo é a mentalidade de ferro. Uma filosofia que, se aplicada corretamente, tem o poder de transformar qualquer adversidade em uma oportunidade de crescimento. Agora, imagine ser capaz de enfrentar qualquer crise, seja profissional, pessoal ou emocional, sem perder o controle, sem se desesperar, sem sucumbir ao medo. E se eu te dissesse que tudo o que você precisa para alcançar esse nível de força mental já está dentro de você? No vídeo de hoje vamos revelar como a filosofia estoica pode ser a chave para desenvolver essa mentalidade inquebrável. Um tipo de mentalidade que não se abala diante das dificuldades, que encontra força na adversidade. Mas como alcançar esse poder? O que você precisa fazer para cultivar uma mentalidade como essa? Fique comigo, porque a resposta pode ser a virada de chave que você tanto procura. Você já se perguntou o que realmente separa os grandes líderes, os campeões, as pessoas que parecem nunca desistir, das que simplesmente desmoronam diante da primeira dificuldade? O que faz com que algumas pessoas, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, permaneçam calmas, focadas e ainda assim encontrem uma forma de vencer enquanto outras se perdem no caminho? A resposta para essa pergunta não está nas habilidades técnicas, no talento ou até mesmo na sorte. A verdadeira diferença está em uma mentalidade inabalável, que não se deixa abalar nem pela adversidade mais intensa. E é essa mentalidade que chamamos de mentalidade de ferro. Essa mentalidade não é algo que você nasce com, mas algo que pode ser cultivado, treinado e desenvolvido ao longo do tempo. Ela é como um músculo que, quanto mais você treina, mais forte fica. E quando desenvolvida corretamente, é capaz de enfrentar qualquer crise, por mais intensa que ela seja, sem perder a compostura. Nos próximos minutos, você vai entender os princípios fundamentais da filosofia estoica. Uma filosofia milenar que se baseia justamente no fortalecimento da mente para enfrentar a vida com coragem, sabedoria e determinação. Os estoicos acreditavam que o maior desafio que enfrentamos na vida não está no mundo exterior, mas dentro de nós mesmos. Eles sabiam que, para sermos verdadeiramente invencíveis, não basta apenas reagir às situações com inteligência ou habilidade, mas precisamos moldar nossa mente para não sermos dominados por nossas emoções ou circunstâncias. A mentalidade de ferro é um reflexo dessa filosofia, uma forma de desenvolver uma resistência psicológica que nos permite lidar com qualquer desafio sem perder o foco ou a confiança. Ao adotar os princípios estoicos, você será capaz de ver a vida de uma maneira completamente diferente. O que antes parecia ser uma crise intransponível se tornará apenas mais um obstáculo temporário a ser superado. A diferença é que, com a mentalidade de ferro, você vai saber exatamente como enfrentá-lo, sem ceder ao medo, à dúvida ou ao desespero. Não importa o tamanho do obstáculo, nem o quão desafiadora seja a situação. A mentalidade de ferro lhe dará as ferramentas necessárias para manter a calma, o controle e a clareza, mesmo nos momentos mais caóticos. Ela é a chave para você não ser derrotado pelas circunstâncias, mas sim usar as adversidades como trampolins para o seu crescimento. Quando você entende que a verdadeira força não vem da capacidade de evitar dificuldades, mas da habilidade de superá-las sem perder a compostura, a vida começa a se tornar muito mais fácil de navegar. E ao contrário do que muitos pensam, isso não significa ser insensível ou frio. Muito pelo contrário. A mentalidade de ferro não exige que você se desconecte das suas emoções ou da sua humanidade. Ela simplesmente ensina a arte de não deixar que essas emoções ditem suas ações. Quando você aprende a controlar suas reações, você ganha a liberdade de escolher sua resposta à realidade, sem ser dominado por ela. Neste vídeo,
Vamos explorar juntos os conceitos estoicos que formam a base dessa mentalidade inabalável. Vou te mostrar, passo a passo, como aplicar esses princípios no seu dia a dia, para que você, assim como os grandes líderes e campeões, seja capaz de enfrentar qualquer crise com dignidade e força. Você vai aprender como aceitar a incerteza da vida, como cultivar a resiliência diante da adversidade e como se tornar uma pessoa que não se dobra diante das dificuldades, mas que, ao contrário, se fortalece com elas. O objetivo aqui não é apenas entender a filosofia estoica, mas sim integrá-la de maneira prática em sua vida, para que você possa transformar a adversidade em uma oportunidade de crescimento. Ao longo do vídeo, vou te mostrar como você pode ser mais forte do que qualquer crise, mais determinado do que qualquer obstáculo, mais focado do que qualquer distração. Ao adotar a mentalidade de ferro, você não será mais refém das suas circunstâncias. Você terá em suas mãos o poder de reagir a qualquer situação com clareza, propósito e determinação. E quando você alcança esse nível de controle mental, o mundo começa a se abrir de uma maneira completamente nova. Cada desafio se torna uma oportunidade de testar e fortalecer essa mentalidade. Cada obstáculo, por maior que seja, se torna um passo em direção ao seu desenvolvimento pessoal. Não importa se você está enfrentando uma crise no trabalho, um problema de relacionamento ou um desafio de saúde. Com a mentalidade de ferro, você será capaz de enfrentar qualquer situação com confiança, sabendo que a verdadeira força vem de dentro e não do que está ao seu redor. Agora você deve estar se perguntando: como posso começar a desenvolver essa mentalidade de ferro? O que eu preciso fazer para ser mais forte do que qualquer crise? Fique tranquilo, porque ao longo deste vídeo vamos desvendar essas respostas e te fornecer as ferramentas necessárias para transformar sua mente e sua vida. Ao final deste vídeo, você terá uma compreensão profunda dos princípios estoicos e saberá exatamente como usá-los para superar qualquer desafio com serenidade, coragem e sabedoria. Prepare-se para uma transformação poderosa, porque o segredo para se tornar verdadeiramente inquebrável está prestes a ser revelado. Fique comigo até o final e vamos juntos trilhar o caminho da mentalidade de ferro. O primeiro passo para construir uma mentalidade de ferro é a aceitação. Parece simples, mas na realidade, essa é uma das lições mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras da filosofia estoica. Para os estoicos, o controle das emoções começa com uma compreensão profunda de que não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor. Vivemos em um mundo imprevisível, onde a vida está cheia de imprevistos, mudanças e obstáculos que surgem de forma inesperada. E, embora possamos tentar antecipar e até mesmo controlar algumas coisas, muitas situações estão além do nosso alcance. Portanto, a primeira grande revelação da filosofia estoica é que, se não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, a única coisa que nos resta controlar é a nossa reação a essas situações. Isso se torna a chave para construir uma mentalidade forte, resiliente e imbatível. Quando você aceita que a vida é feita de desafios e obstáculos inevitáveis, você se liberta da falsa ideia de que deve viver em um estado constante de controle e perfeição. A vida não será perfeita, e quanto mais você tentar evitar as dificuldades, mais você se sentirá frustrado e impotente. A verdadeira liberdade vem quando você entende que não é o que acontece com você que determina o seu destino, mas sim a maneira como você escolhe reagir a essas situações. Esse é o cerne da aceitação. Aprender a ver os obstáculos não como algo a ser temido ou evitado, mas como uma parte natural da jornada. Isso não significa se conformar com a mediocridade ou aceitar passivamente os problemas, mas sim reconhecer que cada desafio traz consigo uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Quando você aceita essa realidade, começa a se libertar do peso da ansiedade e do medo, pois você entende que nada do que acontece no mundo exterior pode realmente definir sua paz interior. A aceitação estoica também envolve um entendimento profundo da impermanência. As dificuldades, como tudo na vida, são temporárias.
Mesmo os momentos de crise mais intensos, por mais dolorosos que sejam, não durarão para sempre. Isso significa que, embora você possa se deparar com situações difíceis, o sofrimento não precisa ser eterno. Ao aceitar a natureza transitória de tudo, você desenvolve uma capacidade de resiliência emocional. Em vez de se afundar em pensamentos negativos ou ficar preso em um ciclo de autocompaixão, você aprende a aceitar a realidade como ela é e a agir com base no que está sob o seu controle. Esse é o primeiro passo para se tornar verdadeiramente imbatível, pois ao aceitar o que vem, você se torna mais forte do que qualquer circunstância externa. A aceitação não é resignação. Ela não significa desistir ou se acomodar diante das dificuldades. Ao contrário, a verdadeira aceitação estoica é uma forma de empoderamento. Ao aceitar as situações difíceis que surgem, você se coloca em uma posição de controle, pois entende que, em última análise, sua resposta é o único fator que você pode controlar. E essa percepção traz uma sensação de liberdade. Quando você aceita as situações que estão além do seu controle, você elimina o peso da frustração e da impotência. Isso permite que você foque sua energia no que realmente importa, em como responder a essas situações da melhor maneira possível. Você começa a entender que, independentemente do que aconteça ao seu redor, a maneira como você encara o que está diante de você determinará se você será uma vítima ou um guerreiro. Esse controle emocional é o que vai fazer toda a diferença nos momentos de crise. Em vez de sucumbir ao medo, à raiva ou à frustração, você passa a reagir com calma, clareza e racionalidade. A mentalidade de aceitação permite que você olhe para qualquer situação, por mais desafiadora que seja, e tome uma decisão consciente sobre como agir. Lembre-se, a crise não define quem você é, mas a maneira como você lida com ela define quem você se tornará. Esse é o poder da aceitação. Você pode ser desafiado, mas jamais derrotado. Os estoicos nos ensinam que as dificuldades são inevitáveis, mas o sofrimento que nos acompanha durante essas dificuldades é uma escolha, e essa escolha está em nossas mãos. Ao aplicar o princípio da aceitação em sua vida, você começa a perceber que, ao invés de lutar contra os desafios, pode usá-los como uma ferramenta de fortalecimento. Cada obstáculo, cada crise, torna-se uma oportunidade para praticar o autocontrole, para testar sua capacidade de manter a calma e a clareza diante do caos. Em vez de se desesperar ou entrar em pânico, você adota uma postura de observador, avaliando a situação com racionalidade e decidindo qual será sua resposta. Essa habilidade de agir com discernimento, em vez de reagir impulsivamente, é o que torna a mentalidade de ferro tão poderosa. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força vem da nossa capacidade de dominar nossas emoções e reações, não de controlar o mundo ao nosso redor. Ao cultivar esse poder interior, você se torna mais resistente às dificuldades da vida, mais capaz de manter o foco no que é importante e menos suscetível ao sofrimento desnecessário. Portanto, o caminho para desenvolver uma mentalidade de ferro começa com a aceitação profunda e incondicional de que a vida é feita de altos e baixos. Não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos controlar a maneira como escolhemos reagir a elas. E essa escolha é o que nos diferencia. Quando você aceita que as dificuldades são inevitáveis, mas que o sofrimento é opcional, você começa a se libertar da ansiedade, do medo e da frustração que surgem diante de cada obstáculo. Em vez de se deixar dominar pelos seus sentimentos, você começa a se tornar um mestre de suas próprias emoções, capaz de manter a calma, a clareza e o controle, mesmo nas situações mais difíceis. Lembre-se, ser desafiado é uma parte natural da vida. Mas como você encara esses desafios é o que determina se você será uma vítima das circunstâncias ou um guerreiro que, imbatível, segue em frente, aprendendo e crescendo a cada passo. A verdadeira força mental, de acordo com os princípios estoicos, não está em gritar para o mundo sobre os nossos problemas ou em buscar atenção por meio do sofrimento. Pelo contrário, a verdadeira força vem de enfrentar as adversidades,
com dignidade de se manter sereno e focado, mesmo diante das tempestades mais intensas da vida. Os estoicos acreditam que a força não é medida pelo volume das nossas palavras ou pela intensidade das nossas emoções, mas pela nossa capacidade de manter o controle sobre nós mesmos, de reagir de forma racional e equilibrada, sem ser consumido pelas dificuldades. Em vez de sucumbir ao caos, a verdadeira força é manter a calma, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E é esse poder de resistência, esse controle sobre a própria mente, que chamamos de resiliência. A resiliência estoica vai muito além de simplesmente suportar as dificuldades. Não se trata de sofrer em silêncio ou de se esconder da dor, mas de aprender a enfrentar os desafios sem perder a compostura ou permitir que a dor nos domine. Quando uma crise ocorre, a reação imediata da maioria das pessoas é entrar em pânico. É normal questionar o motivo pelo qual estamos sendo atingidos por uma dificuldade, e muitas vezes nos vemos presos em um ciclo de autocompaixão, buscando uma explicação para o sofrimento. Mas os estoicos nos ensinam que, ao focar no que não podemos controlar, como os motivos pelas quais a crise aconteceu, estamos apenas desperdiçando nossa energia. Eles nos mostram que, em vez de lutar contra o inevitável, devemos cultivar uma atitude de aceitação e, mais importante, de resiliência. A resiliência é a habilidade de passar pelas dificuldades sem ser derrotado por elas. Significa que, por mais doloroso que seja o momento, você escolhe não ser dominado por ele. Quando você aprende a cultivar essa resiliência, as crises externas começam a perder o poder que têm sobre sua mente e suas emoções. Não se trata de ignorar a dor ou a dificuldade, mas de perceber que, apesar do sofrimento, você tem o controle sobre como reagir a ele. Os estoicos nunca disseram que devemos ser insensíveis à dor ou à adversidade. Ao contrário, eles entenderam profundamente que a dor é parte da experiência humana. No entanto, eles nos ensinam que a verdadeira força está em como escolhemos reagir diante dela. Podemos até sentir a dor, a frustração e o medo, mas não precisamos nos deixar consumir por essas emoções. Quando você se fortalece interiormente, você começa a perceber que as crises externas não são mais obstáculos intransponíveis, mas sim desafios temporários que podem ser superados com a mentalidade e a abordagem corretas. A resiliência estoica também está ligada à ideia de que a vida é imprevisível e que dificuldades, perdas e adversidades são inevitáveis. A visão estoica é que o sofrimento faz parte do processo da vida, e a maneira mais eficaz de lidar com ele não é tentar evitá-lo, mas sim aprender a enfrentá-lo com coragem e dignidade. Quando uma crise se aproxima, a primeira reação natural pode ser de resistência, de tentar lutar contra o que está acontecendo, questionando por que as coisas estão dando errado ou por que você está sendo colocado à prova. Mas em vez disso, os estoicos sugerem que a verdadeira força vem quando você decide não lutar contra o inevitável. Em vez de gastar energia com o que não pode ser controlado, você foca no que está ao seu alcance: sua reação, sua mente, suas escolhas. Essa capacidade de manter o silêncio diante da tempestade é uma das marcas mais poderosas da resiliência estoica. Em um mundo onde todos parecem querer gritar sobre suas dificuldades e obter a atenção dos outros, o verdadeiro poder está em ser capaz de enfrentar os desafios sem se deixar levar pelo alvoroço externo. Não se trata de ser insensível ou distante, mas de ter a sabedoria e a força de saber que suas reações internas são muito mais importantes do que qualquer coisa que esteja acontecendo fora de você. Quando você se fortalece interiormente, as crises externas se tornam obstáculos temporários, e você começa a se perceber não como uma vítima das circunstâncias, mas como alguém capaz de superar qualquer dificuldade com equilíbrio e controle. É aqui que entra o grande ensinamento dos estoicos. A resiliência não é uma habilidade que você adquire de uma vez por todas, mas sim algo que é cultivado ao longo do tempo, através da prática constante e da reflexão.
Os estoicos acreditavam que a adversidade é uma oportunidade para fortalecer nossa mente. Cada dificuldade, cada dor é um campo de treinamento para a nossa capacidade de resistência. E isso exige disciplina e dedicação. À medida que você vai enfrentando os desafios da vida com uma mentalidade resiliente, vai notando que, aos poucos, se torna mais forte e mais capaz de lidar com situações complicadas sem perder a calma. Isso não significa que a dor vá desaparecer, mas que você será capaz de enfrentá-la de forma mais eficaz, com serenidade e confiança. Quando você pratica a resiliência estoica, você começa a perceber que a verdadeira força não vem da capacidade de evitar os desafios, mas da habilidade de enfrentá-los com dignidade. Isso não significa ignorar os sentimentos ou tentar abafá-los, mas simplesmente reconhecer que, embora a dor seja inevitável, o sofrimento é uma escolha. Você pode escolher como reagir ao que acontece, e essa escolha é o que realmente determina sua força. A resiliência estoica é uma habilidade mental que, uma vez desenvolvida, permite que você se mantenha firme diante das dificuldades, sem ser derrubado pela adversidade. Esse tipo de resiliência exige uma disciplina emocional e mental que é cultivada com o tempo. A mentalidade de resistir à adversidade sem gritar para o mundo sobre os seus problemas exige prática constante. Cada vez que você passa por uma crise e se mantém calmo, sem ceder ao desespero, você fortalece sua capacidade de lidar com os desafios futuros. Cada dificuldade é uma oportunidade para fortalecer sua mente, e cada obstáculo é uma chance de testar sua resiliência. Ao fazer isso, você vai se tornar cada vez mais forte, não apenas nas situações externas, mas mais importante, internamente. Afinal, o verdadeiro poder da resiliência estoica está em como ela molda a sua capacidade de resistir à adversidade, sem perder a calma, o foco e a dignidade. E é essa força interior que torna você imbatível, independentemente das tempestades que possam surgir em sua vida. A mentalidade de ferro não é apenas sobre reagir com sabedoria às adversidades, mas também sobre agir com disciplina em meio a elas. A vida, como sabemos, é imprevisível e cheia de desafios. Quando estamos no epicentro de uma crise, é natural sentir o peso da situação, questionar a própria capacidade de superação e até hesitar diante da imensidão do obstáculo à nossa frente. No entanto, os princípios estoicos nos ensinam que a chave para enfrentar qualquer adversidade não está apenas em como reagimos emocionalmente, mas em como escolhemos agir diante daquilo que nos desafia. Agir com disciplina, mesmo quando tudo parece estar contra nós, é um dos pilares mais sólidos de uma mentalidade de ferro. No meio de uma crise, quando o cenário parece sombrio e sem saída, a resposta não está em se deixar consumir pelo medo ou pela dúvida, mas em tomar a decisão de seguir em frente passo a passo, com propósito e foco. O maior erro que muitas pessoas cometem em tempos de crise é sucumbir à paralisia, ao sentimento de que não há mais o que fazer, que a situação é irreversível e que todas as saídas estão fechadas. Esse é um dos maiores inimigos da ação. Quando nos permitimos ceder à inação, ao medo de agir, nos tornamos prisioneiros da crise. A disciplina estoica, por outro lado, é a habilidade de agir de maneira construtiva, mesmo quando estamos rodeados pela incerteza. É a força de vontade para avançar em direção ao que precisa ser feito, mesmo que os resultados não sejam imediatamente visíveis ou garantidos. Isso exige um compromisso inabalável com a ação, com a ideia de que, ao tomar uma atitude, mesmo que pequena, estamos abrindo portas e avançando, ao contrário da estagnação que a paralisia traz. Os estoicos tinham uma visão muito clara sobre a importância da ação diante da adversidade. Para eles, a crise não é algo a ser temido, mas algo a ser enfrentado com determinação. A disciplina de agir, mesmo nas situações mais difíceis, é uma das formas mais eficazes de transformar a crise em uma oportunidade de crescimento. Quando as dificuldades surgem, é muito fácil deixar o medo e a ansiedade tomarem o controle da nossa mente. Mas, quando cultivamos a disciplina de agir,
somos capazes de mudar a dinâmica da situação. A crise deixa de ser um obstáculo insuperável e passa a ser um terreno fértil para o desenvolvimento da nossa força interior. Cada pequena ação que tomamos, cada movimento em direção à solução, fortalece nossa mentalidade e nos aproxima da realização dos nossos objetivos. Mesmo quando o caminho parece incerto, é fundamental dar o próximo passo com coragem e confiança, sabendo que ao agir com disciplina, estamos conquistando algo muito maior do que apenas a superação do problema imediato. Os estoicos acreditavam que a verdadeira grandeza não vem da ausência de dificuldades, mas da habilidade de enfrentá-las com a disciplina necessária para seguir em frente. A ação nesse contexto não precisa ser grandiosa ou dramática. Muitas vezes, o simples fato de continuar avançando, mesmo que de forma incremental, é o que separa os que se perdem no meio da tempestade dos que conseguem atravessá-la com sucesso. O ponto central aqui é o compromisso com a ação, a escolha de agir consistentemente, independentemente das dificuldades. Isso envolve criar um plano de ação e seguir com ele, sem se deixar levar pelas distrações ou pelo desespero que a crise pode gerar. A disciplina estoica nos ensina que, quando nos mantemos focados no que podemos fazer no presente, podemos transformar até os momentos mais desafiadores em oportunidades de crescimento. A disciplina não se trata apenas de fazer as coisas que são fáceis ou agradáveis, mas de agir com propósito, especialmente quando a situação exige esforço e sacrifício. Em tempos de adversidade, a tentação de desistir ou de adiar a ação pode ser grande. No entanto, a disciplina nos ensina que a verdadeira transformação ocorre quando fazemos o que é necessário, não o que é conveniente. Cada ação tomada, por menor que seja, é uma vitória sobre a adversidade, uma forma de retomar o controle de nossa própria vida e da situação. Quando nos disciplinamos para agir, mesmo em momentos de incerteza, não estamos apenas nos preparando para superar a crise imediata. Estamos criando os alicerces para um crescimento contínuo, para o fortalecimento de nossa mentalidade e para a construção de uma vida mais resiliente. A ação disciplinada também envolve o desenvolvimento de hábitos diários que nos mantenham focados nos nossos objetivos, independentemente das circunstâncias externas. A disciplina não é algo que aparece repentinamente quando estamos no meio de uma crise, mas algo que devemos cultivar todos os dias. Isso significa tomar pequenas ações diárias que nos mantêm alinhados com nossos valores e metas, mesmo que em certos momentos a situação pareça difícil demais para avançar. Os estoicos acreditavam que, ao viver de acordo com a razão e com os princípios que definem o que é verdadeiramente importante, podemos construir uma mentalidade de ferro que nos capacita a agir com clareza e determinação, mesmo nos momentos mais caóticos. E dessa maneira, a disciplina torna-se uma força constante, uma ferramenta que nos permite atravessar qualquer crise com confiança. A disciplina também é fundamental quando se trata de enfrentar as emoções que surgem durante uma crise. É muito fácil ser dominado pelo medo, pela frustração ou pela raiva, quando as coisas não saem como planejado. No entanto, os estoicos nos ensinam que não podemos permitir que essas emoções nos controlem. Precisamos de disciplina emocional para não ser arrastados pelas correntes da impulsividade e do desespero. Isso envolve a habilidade de manter a calma e a racionalidade, mesmo quando a pressão é intensa. Quando agimos com disciplina, seja no controle das nossas emoções ou na execução de nossas tarefas, fortalecemos nossa capacidade de navegar pelas adversidades com clareza mental e força interior. Cada ação que tomamos, seja ela grande ou pequena, é um reflexo do nosso compromisso com a disciplina. Não há espaço para a procrastinação ou para a espera passiva de que as coisas melhorem por conta própria. A verdadeira mudança ocorre quando decidimos agir com base no que sabemos que é certo, independentemente das dificuldades que possam surgir ao longo do caminho. O estoicismo nos ensina que não devemos esperar por momentos perfeitos ou pelas condições ideais para agir. A disciplina não é sobre esperar o momento certo, mas sobre fazer o que é necessário,
no momento presente. Com essa mentalidade, conseguimos transformar até as situações mais desafiadoras em oportunidades de crescimento. E a crise, que inicialmente parecia insuperável, passa a ser apenas um passo necessário para a nossa evolução. Adotar a mentalidade de ferro não exige que você se transforme em um super-herói ou em alguém fora do comum. O que realmente importa é dar o primeiro passo e seguir em frente, um passo de cada vez. Não é preciso uma força extraordinária para enfrentar as adversidades da vida, mas sim uma mentalidade firme, construída com o tempo e com ações consistentes. O segredo para enfrentar qualquer crise com tranquilidade, força e resiliência não está em tentar controlar tudo ao seu redor, mas em cultivar a aceitação, a resiliência e a disciplina no seu dia a dia. Esses princípios, que os estoicos nos ensinaram, são as bases de uma mentalidade inquebrável. Quando você aprende a aceitar o que não pode mudar, a se levantar após cada queda com resiliência e a agir com disciplina, você se torna imbatível, capaz de enfrentar qualquer desafio que surgir sem perder a calma ou a clareza. Essa mentalidade de ferro não surge da noite para o dia. Ela é forjada no dia a dia, nas pequenas escolhas que você faz, nas atitudes que toma diante dos obstáculos. Quando você começa a aplicar esses princípios em sua vida, não apenas supera crises, mas se transforma em uma pessoa mais forte, mais preparada para os desafios que virão. Ao longo da sua jornada, você aprenderá que o verdadeiro teste da vida não está no que acontece com você, mas no que você faz com o que acontece. E essa é a verdadeira medida da força. A forma como você reage ao que a vida lhe oferece define quem você é e até onde você pode chegar. A grandeza da mentalidade de ferro está em entender que não precisamos ser imunes ao sofrimento, mas precisamos ser capazes de lidar com ele de maneira sábia. Precisamos ter a coragem de continuar mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, de agir com propósito, mesmo quando os ventos estão contra nós. Quando você adota essa mentalidade, se torna inquebrável. As crises, os desafios, as dificuldades, todas essas são vistas como oportunidades de crescimento, não como obstáculos insuperáveis. Você se torna o arquiteto do seu próprio destino, capaz de moldar a sua realidade, independentemente do que o mundo ao seu redor tenta impor. Você não precisa esperar pela hora certa ou pelas condições perfeitas. Não há momento perfeito para começar. O segredo está em começar agora, no presente, e continuar ao longo do tempo. Cada pequeno passo que você dá em direção à sua mentalidade de ferro é um grande avanço na construção do seu caráter e da sua força interior. Não importa o quão grande seja a crise ou o desafio, você saberá que tem os recursos internos necessários para superá-los. Não é sobre eliminar as dificuldades, mas sobre enfrentá-las com uma atitude de calma, controle e determinação. Lembre-se sempre de que a verdadeira força não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de lidar com eles de maneira eficaz, sem perder a serenidade. A mentalidade de ferro é uma jornada, não um destino final. É um processo contínuo de evolução, onde você aprende a cada dia como ser mais forte, mais resiliente e mais disciplinado. E o melhor de tudo, essa mentalidade está ao alcance de todos, independentemente de onde você comece. Você não precisa de superpoderes, basta estar disposto a colocar em prática os princípios da aceitação, da resiliência e da disciplina. Então, faça de hoje o primeiro dia da sua jornada para desenvolver essa mentalidade imbatível. Comece com pequenos passos, e gradualmente você vai perceber a transformação dentro de si. Lembre-se, o verdadeiro teste da vida não está no que acontece com você, mas no que você faz com o que acontece. A forma como você responde às adversidades é o que vai definir seu futuro. Seja a força que você procura no mundo. Torne-se a pessoa que, independentemente do que aconteça, não perde o equilíbrio, mas continua firme em seu propósito. Agora,
Se você sentiu que esse conteúdo fez sentido para você e quer aprender mais sobre como aplicar esses princípios na sua vida, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Não perca a chance de continuar essa jornada de desenvolvimento pessoal. A cada novo vídeo, trago mais ferramentas para ajudá-lo a fortalecer sua mentalidade e alcançar seus objetivos. Vamos juntos nessa jornada. Até o próximo vídeo.